Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Novamente, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Tá tocando em sol, vai sol, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui. E estamos nós aqui. Amém, irmãos? Chamar a Rebeca agora. Ela disse que foi bem no Enem, irmãos. Amém. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Novamente, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Tu fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. O seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Amém. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente.
Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém, Senhor. Poder sentar, irmãos. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez para dirigirmos o culto desta noite. Nós vamos começar orando ao nosso Deus. Para esta oração, eu gostaria de pedir à irmã Rojane que viesse fazer essa oração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai está no céu, nós te agradecemos a tua oportunidade que nós temos de estar em tua casa para louvarmos e engrandecermos o teu nome. Neste momento, nós te agradecemos também pelos teus servos que já chegaram, aqueles que estão a caminho, que possam chegar em paz e que tudo que for realizado aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome. Te pedimos a tua bênção também sobre a vida do nosso pastor, que estará trazendo o teu recado, e nós pedimos também que tu possa estar orientando a tua igreja nesse processo de sucessão pastoral, ó Pai. Que realmente na hora, nosso Deus, de nós escolhermos, nós possamos escolher aquele que tu já preparou para a nossa igreja, ó Pai. Abençoa a vida de cada um. Nós te entregamos também os nossos enfermos em tuas mãos, a nossa irmã Helenira em especial, a nossa irmã Cida, ó Pai. Tenha misericórdia das tuas servas, nosso Deus, e traga, nosso Deus, uma solução para esses problemas de enfermidade tão grave que elas estão passando. Perdoa os nossos pecados, continua conosco, Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos colocar de pé neste momento, vamos cantar o hino de número 200 do cantor cristão. Sob a regência nossa irmã Lúcia. Procurar
todos juntos na nossa voz. Leamos. Irmãos, quando ainda não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos orar neste momento pela sucessão pastoral. Para tanto, eu gostaria de pedir ao irmão Diácono Jorge Martins que viesse fazer esta oração, para que Deus tome, aliás, Ele já tem o controle de toda a situação, mas que nós possamos deixar que Ele faça a vontade dEle, né? E na nossa decisão, na nossa escolha do novo pastor para esta igreja. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua presença conosco, porque a Tua palavra nos garante isso. Senhor, Te louvamos, Te exaltamos e Te glorificamos, porque Tu és digno. Obrigado por esse domingo maravilhoso. Agora, no segundo culto do dia, queremos Te colocar em Tuas santas mãos o pastor, Senhor, que está pregando hoje. Faça a Tua vontade, Senhor, na vida dele, na vida da Tua igreja. Senhor, abençoa a sucessão pastoral, abençoa a comissão de indicação, abençoa a família do pastor também. Fica conosco. Por os enfermos, socorre-nos porque precisamos de Ti. Sem Ti não podemos fazer nada. Senhor, se entre nós tem alguém que ainda não desfruta da salvação, Senhor, que ainda não teve uma experiência com Cristo e um novo nascimento, que esta noite seja uma noite memorável para a Tua igreja, uma noite de conversão genuína, não de decisão, mas de conversão. Toca nos corações aqui, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos chamar novamente o Ministério de Louvor para mais um momento de cânticos. Som. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Novamente, nós vamos cantar Rei das Nações. Quem não glorificará o nome do Senhor? Né? Se todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então vamos declarar agora. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Vamos lá novamente. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois os Teus atos de justiça
se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Nosso Deus. Amém. E agora nós estaremos cantando louvor. A gente cantou já os 2 momentos na nossa igreja. E estaremos música cantando nova, né? hoje. Música nova, música nova. A gente tá, já esse mês a gente botou já por 2 ou 3 vezes. A gente vai terminar hoje, né? Finalizar Isso. hoje. Vamos finalizar a sequência de vezes e posteriormente estaremos cantando novamente. Amém. Nada temerei. Quem concorda, diga amém. Amém. Quem não concorda? Isso aí. Deus nos abençoe. Com Deus, a gente pode dizer isso, a gente pode ser ousado, né? Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se no meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não operam as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se no meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não operam as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei
o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Sua voz acalma o mar, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque podemos crer em Ti, ó Pai, como nosso único, suficiente Salvador, ó Deus. E obrigado também pela alegria da certeza da salvação que temos, ó Pai, em Cristo Jesus. E que nada, ó Pai, possamos temer, porque sabemos que o Senhor está conosco, ó Pai. E que a cada dia, ó Pai, possamos ter essa certeza ao acordarmos, ó Pai, saber que o Senhor está conosco e que não possamos temer nada, ó Pai, porque temos a Ti como nosso Pai, como nosso ajudador, Senhor. Muito obrigado por este culto que estamos prestando, ó Pai, essa oportunidade que temos, ó, de estar Te rendendo glórias e aleluias. Muito obrigado por tudo, que eu te oro em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmão. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 14, 20 a 26, responsivamente. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Mas se todos profetizarem, e algum indulto infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando sobre o seu rosto, adorar a Deus, cuidando que Deus está verdadeiramente em memória. Que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Vamos cantar o hino de número 456, enquanto nós vamos conhecer primeiro os nossos visitantes dessa noite, as pessoas que nos visitam. Eu gostaria que se colocassem de pé, para que todos possamos conhecer. Temos algumas pessoas nos visitando, outras não quiseram se levantar, mas os irmãos estão próximos. Cumprimento as pessoas, vocês são muito bem-vindos. Voltem quando, sempre que vocês desejarem, nós estaremos aqui de portas abertas, de braços abertos para recebê-los. E os nossos
Então, eu vou pedir ao nosso irmão Eduardo que esteja aqui na frente para receber o cumprimento dos irmãos, enquanto estaremos realizando também nosso momento de dedicação de bens e vidas. Os irmãos trouxeram seus dízimos e ofertas. E a caixinha dos jovens adolescentes que o Jorge vai falar. Amados, boa noite, graça e paz. Essa caixinha tem estado aqui todos os domingos, né? Eu acho que desde final de setembro, se não me engano, né? E nós estamos pedindo em nome da nossa jovem, tá? Dos jovens e adolescentes da nossa igreja, a colaboração daqueles irmãos que se sentiram tocados para nos ajudar, né? Nós estamos às vésperas já do nosso acampamento, nosso congresso já foi realizado e contamos com a ajuda dos irmãos, tá? Hoje, lembrando que hoje é o último domingo que essa caixinha aqui chama um bocado de atenção, caixinha do coraçãozinho, parece até no mês de julho, né? Mas não, esse é o último domingo, tá? A partir do próximo domingo, já é de 1º de novembro, né? Então automaticamente vai acabar o nosso limite, vai entrar a caixinha das crianças do Natal. Então, peço encarecidamente aos irmãos que se sentiram tocados a ajudar aos nossos jovens e adolescentes a nos ajudar nesse trabalho que nós estamos realizando com eles, que nós realizamos com eles ali naquele acampamento, tá? Não é um acampamento somente para brincadeira e diversão, tá? Ali nós falamos do amor de Deus, ali nós realizamos estudos e, pela glória do Senhor, nós já ouvimos muitos testemunhos de jovens que saíram dali transformados, né? Não só referente à igreja, referente a Cristo, mas também até mesmo em seus lares. Então, contamos com a colaboração dos irmãos, aqueles irmãos que se sentiram tocados. Obrigado. Louve
agradecemos pela oportunidade de uma vez falar contigo. Te louvamos pelas tuas misericórdias, te louvamos pelo teu amor, te louvamos pelo que tu és, Senhor. Independente do que tu faças, tu já fizeste para nós. Louvamos o teu nome porque por termos o dom da vida, termos saúde, podemos ter saído de casa e, além dos nossos afazeres, podemos estar aqui louvando o teu nome. Tu possa estar recebendo, ó Pai, o que a gente tem feito, que tu não olhes para as imperfeições, mas que tu tenha misericórdia de cada um de nós, sabendo que a gente tem tentado fazer o melhor para ti. Aceita nosso louvor, aceita nossa gratidão. Seja, Pai, em especial, neste momento, pelos enfermos da tua igreja, Pai. Sabemos de pessoas que estão em situações bem complicadas fisicamente e, humanamente falando, às vezes, até em alguns momentos desenganados, mas nós cremos no Deus vivo, nós cremos no Deus que fala, no Deus que ouve, no Deus que age e vê também. E é nessa confiança que a gente deposita a certeza de que a sua vontade prevalece, de que sempre o melhor acontece para cada um de nós. Em especial seja com a irmã Cida, Pai, que está numa situação complicada, que em nome de Jesus tu possa estar operando naquela situação, em nome de Jesus. Seja também com o irmão Bartolomeu, não é membro da nossa igreja, mas já foi e é pai de um membro querido da nossa igreja, que ele está numa situação também muito ruim, né? Que em nome de Jesus tu possa estar, se for a sua vontade, revertendo esse quadro, Pai, para a glória e honra do seu nome. Senhor, seja com os dízimos e ofertas, Pai, da tua casa. Tu conhece os corações, sabe as necessidades, sabe realmente a sinceridade de cada um, Pai. Que em nome de Jesus tu possa estar abençoando aqueles que participam e aqueles que por um momento não estão participando. Mas tu possa estar vindo de encontro às necessidades como tu sempre fizeste, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo culto, obrigado porque aqui estamos reunidos e sedentos, Pai, por ouvir ainda mais a tua palavra. Já ouvimos através do que foi falado, do que foi cantado. Que em nome de Jesus tu possa estar concluindo o propósito que tu tem para o dia de hoje, para as nossas vidas. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós teremos o culto infantil. Gostaria de pedir às crianças de 4 a 8, é isso? 4 a 8 anos. Já é 9? É 8? É 8. Vocês têm versículo para falar? Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Isaías 55, 6. Ok. Quem vai ficar com as crianças? Vem aqui, Danúbia. Vem orar conosco e por elas. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, louvado, Senhor, exaltado seja o teu santo e glorioso nome. Graças te damos, ó Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, ó Deus, de poder estar na sua casa. Agora, Senhor, eu venho estar pedindo, ó Deus, por cada criança, ó Deus, que o Senhor venha estar, ó Pai, trabalhando, Senhor, desde já, em cada coraçãozinho, Senhor, e que elas venham, ó Pai, entender, ó Pai, o teu propósito, ó Deus, na vida de cada uma delas, ó Deus, que através, Senhor, dessas crianças, ó Pai, vidas, ó Deus, venham ser alcançadas, ó Deus, para o seu reino. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de te servir, de fazer a sua obra. Que o Senhor continue, Senhor, me abençoando, Senhor, cada um dos teus servos, ó Deus, que trabalha, Senhor, no departamento infantil desta igreja. Muito obrigado por tudo. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem ir. Vamos ler o Salmo 115, verso 1.
E logo após cantaremos o hino de número 129 do cantor cristão. Todos juntos? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Hino 129 do cantor cristão. Vamos colocar de pé? É um hino bem conhecido, e os irmãos vão cantar na minha regência. Que bendita, que gloriosa luz. Que bendita, que gloriosa luz, é a mais bela que há do dia, que ilumina as almas a seguir, Cristo Mestre eterno, guia, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só o crente em Cristo Redentor, a bendita luz de Deus. Sempre canta alegre seu louvor, quem possui a luz dos céus, goza afável e celeste paz, dom gracioso só de Deus, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só o crente em Cristo Redentor, a bendita luz de Deus. Vida nova, santa retidão, tenho crentes em Jesus. Quem de perto ao Salvador seguir, ele alcança graça e luz, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só o crente em Cristo Redentor, a bendita luz de Deus. Esperança, vida e salvação há de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, esse dom de Deus de amor, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só o crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Os irmãos podem sentar. Neste momento vamos ouvir o irmão Luiz Fábio com o solo. Há momentos que me sinto fraco, meu coração chora, sinto que vou perecer e oro, choro, me derramo, clamo, sem ti não consigo prosseguir. Abraça-me,
sara as feridas do coração. Eu tenho sede de ti. Quebra as correntes do mal e me ergues com poder, como ergueste a Davi em momentos de aflição. Faça o mesmo em mim. Eis-me aqui, meu coração. Há momentos que me sinto fraco. Coração chora, sinto que vou perecer e oro, choro e derramo, clamo, sem ti não consigo prosseguir. Sara as feridas do coração. Eu tenho sede de ti. Quebra as correntes do mal e me ergues com poder, como ergueste a Davi em momentos de aflição. Faça o mesmo em mim. Eis-me aqui, eis-me aqui, meu coração. Ei, 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 eis-me aqui, meu coração. Estamos hoje com o pastor Reinaldo da Cunha, candidato à sucessão pastoral, e hoje estará nos trazendo a mensagem desta noite. Gostaria de passar a palavra agora ao pastor. E antes, pedir ao irmão Lúcio que venha orar pelo servo dele. Oremos, irmãos. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos na Tua presença, Senhor Deus, onde os Teus servos vêm, Senhor Deus, cultuar o Teu santo nome. Ó Pai bendito, queremos Te pedir que Tu unjas nessa noite o nosso pastor que é aqui presente, Senhor Deus, vai entregar a Sua palavra. Ó Pai bendito, que ela toque profundos nos nossos corações, que ela venha, Senhor Deus, trazer tudo aquilo que nós necessitamos para as nossas almas. Ó Pai bendito, que haja também, Senhor Deus, arrependimento, Senhor Deus, de pecados, para que o Seu nome também seja glorificado, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa todos os visitantes que ouvirão a Tua palavra, Senhor Deus, aqueles que são crentes e não crentes, e que Tua palavra, Senhor Deus, não volte vazia. Prepara os nossos corações, perdoa as nossas faltas, entregamos o pastor em Tuas mãos, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém.
Sinto-me privilegiado de poder estar aqui mais uma vez com os irmãos nessa noite, tendo compartilhado com os irmãos uma porção da palavra de Deus nessa manhã e tendo o privilégio de, nessa noite, de novo, estar compartilhando com os irmãos a mensagem da palavra de Deus. Hoje à noite eu já posso estar estou acompanhado da minha esposa, irmã Denise, do Mateus, que esteve de manhã, do Jonatas, estão assentados aqui no segundo banco, que é o meu filho mais velho. A caçula, a Débora, estava encerrando a prova do Enem a hora que nós saímos de casa, por isso não se faz presente aqui nessa noite. Fico também feliz porque tem aqui a minha prima Carla e o esposo Rony, meus primos, que estão aqui conosco nessa noite, o que para mim é um grande privilégio. Soma a esse privilégio de ter aqui o pastor Josias aqui conosco também nessa noite, junto com a esposa. Para nós é uma grande alegria, é um amigo, uma pessoa muito estimada, com quem aprendemos muito durante o tempo que ele passou conosco ali no seminário bíblico, o que para nós foi uma grande alegria. Quero agradecer a Esmeralda. A Esmeralda hoje me deu um bilhetinho, um cartãozinho, e ela fez um desenho meu e ficou fantástico, muito melhor do que o original, realmente. Ela é notável. Eu queria enxergar o mundo com os olhos dela, porque os olhos dela fiquei realmente muito bonito, muito mais bonito do que eu poderei ser em qualquer dia na minha existência. Então agradeço a ela por essa gentileza. Meus irmãos, alguém já disse que a palavra mais amada de Deus é vinde. E é impressionante como a Bíblia contém essa palavra e como Deus está a todo momento dizendo aos homens: venham, venham, vinde, vinde. E Jesus também tinha essa característica. E lá em Mateus 11, 28 a 30, nós encontramos um desses momentos em que o Senhor está dizendo aos homens: vinde, vinde a mim, venham a mim. E é um convite de Jesus. E eu queria nessa noite meditar com os irmãos sobre esse convite que Jesus dirige a todos nós que aqui estamos. Se você já é membro de uma igreja, esse convite de Jesus é dirigido a você. Se você ainda não congrega em nenhuma igreja, esse convite de Jesus é dirigido a você. Se você ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, esse convite de Jesus é dirigido a você. Jesus diz a todos nós o mesmo, ele diz: venham a mim. E como é bom quando nós vamos ao Senhor. Como é bom quando atendemos a esse pedido e marchamos na direção de Cristo. Fala assim a palavra de Deus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes nós olhamos para esse texto? Quantas vezes somos abençoados com esse texto? Quantas vezes nós nos regozijamos lembrando que Jesus nos chamou a Ele? E eu acho esse texto maravilhoso, esse convite de Jesus maravilhoso, porque antes de mais nada é um convite gracioso, é um convite cheio da graça de Deus, é um convite que vem ao nosso coração da parte do próprio Jesus. Não é um convite para que estejamos indo ou fazendo algo, é um convite para que estejamos indo ao encontro de alguém. Por isso que Jesus diz: venham a mim. É um convite para que nós possamos deixar tudo e nos dirigirmos ao Senhor. Quem é esse Senhor? É aquele que é o homem Deus, perfeito homem, perfeito Deus. O Deus que se fez carne, o Deus que habitou entre nós. Quem é esse que nos chama?
É aquele Cristo cheio de compaixão, de bondade, de ternura, de misericórdia, de benignidade, que acolhia a todos os homens e que transformava a vida de todos aqueles que se achegavam a Ele. É o Cristo que é cheio de compaixão, que quando via as pessoas chorando, dizia-lhes: não chore, e que lhes mudava a vida. É o Cristo cheio de bondade e ternura, que tomava aqueles que viviam à margem da religião e os amparava em suas mãos, lhes acolhia e os transformava. É o Cristo que sempre teve tempo para os homens. Você já olhou para a vida de Jesus? Eu fico maravilhado, porque nós andamos com a agenda sempre apertada. Nós parecemos com aquele personagem de um romance que está sempre correndo e que está sempre atrasado, que tira o relógio do seu bolso e diz: eu não tenho tempo, e continuamos assim. Nós vivemos assim, corremos de um lado para o outro. Quando você olha para o ministério de Jesus e quando você lê a história do ministério de Jesus de uma sentada só, você fala assim: meu Deus, como Jesus podia fazer tanta coisa, como ele podia realizar tanto. Contudo, em nenhum momento você vai encontrar Jesus com pressa. Em nenhum momento você vai encontrar Jesus rejeitando as pessoas. Em nenhum momento você vai encontrar Jesus dizendo: eu não tenho tempo para você. Não, porque ele acolhia a todos, ele amava a todos e ele abençoava a todos que se achegavam a ele. É esse Cristo que diz-nos: venham a mim. E é interessante que é esse Cristo que diz: venham a mim, que dirige o seu convite para pessoas especiais. Ele, um pouquinho antes, em Mateus 11, ele diz assim: olha, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor não revelou essas coisas aos sábios e entendidos. O convite de Jesus certamente não foi dirigido aos sábios e aos entendidos, aos filósofos arrogantes, aqueles que se acham detentores do saber, aqueles que acham que podem viver sem Deus, aqueles que acham que podem dirigir as suas vidas sem Deus como uma realidade pessoal. Não. O convite dele foi dirigido aos cansados e sobrecarregados, aos cansados e oprimidos. E aqui é uma coisa interessante, que Isaías vai dizer que ele não vai apagar o pavio que fumega. Ele não vai partir a cana quebrada. Não. O Senhor Jesus, ele dirige o convite dele a homens e mulheres que exatamente estão quebrados pela vida, que têm os seus corações machucados pelas dores dessa existência. Homens e mulheres que estão experimentando lutas que são maiores do que eles podem suportar. E é para essas pessoas que ele dirige o convite. E ele diz assim: venham a mim, eu sou a solução para a vida de vocês. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim, vocês que estão cansados na luta contra o pecado, na luta contra a tentação, na luta contra as forças opressivas desse tempo mau. Venham a mim, vocês que têm lutado com denodo, com toda a força para resistirem às tentações, mas têm caído. Está lembrado que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7? Ele diz: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, faço. É esse tipo de gente para quem Jesus está dirigindo o apelo. Homens e mulheres que estão se esforçando, que querem realmente acertar, mas não conseguem. E que dessa maneira se cansam nessa luta. Mas ele também está dirigindo o convite dele àqueles que estão sobrecarregados, aqueles que têm buscado na religião e na religiosidade uma esperança para as suas vidas. Pessoas que têm tentado se encontrar com Deus nas religiões. E os judeus eram bons nisso. Os judeus receberam 10 mandamentos e mais algumas leis. Então eles converteram essas leis de Deus
que eram leis que visavam mostrar a eles que eles precisavam do Senhor, eles converteram essas leis em um caminho de salvação. Meu amado, há muita diferença entre você receber a lei, para que a lei te revele que você é um pecador, que precisa da graça de Deus, e para que você fuja para Cristo, de você tornar a lei um caminho de salvação. Os judeus tornaram a lei um caminho de salvação. Se você me perguntar como os homens eram salvos no Velho Testamento, eu vou dizer para você, sem a menor sombra de dúvida, eles eram salvos pela fé no Messias. Então, para que era a lei, pastor? A lei era para que eles conhecessem o seu próprio coração mau e que eles precisavam da graça de Deus. Sabe o que faz diferença entre a minha salvação e a salvação de Abraão? A perspectiva. Eu olho para trás, para a cruz, que aconteceu lá no ano 0, no ano 33, no ano 39 da nossa era. Abraão olhava para frente, para aquele que viria. Eu olho para aquele que já veio, Cristo. Abraão, Moisés, esses homens todos do passado, eles olhavam para aquele que viria, o Messias. E era a fé nesse Messias que lhes salvava. Todos esses homens transgrediram a lei. E a Bíblia diz que a transgressão da lei gera a morte. Todos esses homens estavam condenados. Nenhum deles podia salvar-se pela lei, porque a lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para revelar a minha pecaminosidade. A lei foi dada para revelar-me que eu não posso cumpri-la. A lei foi dada para que eu olhe para a cruz e diga: ali está a esperança da minha vida. Ali está Jesus. Ali está o meu Salvador. Ali está o meu Redentor. Para todos nós. Por isso que esse convite é tão importante. Porque Jesus nos dirige esse convite para que nós nos voltemos para Ele, para que nós nos escondamos nele, para que nós tenhamos vida e salvação nele. Mas eu acho que esse convite de Jesus é interessante também, porque Jesus nos convida para que nós estejamos submetendo-nos a Ele. É um convite à submissão. Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. Nós nos enganamos. Nós pensamos que nós somos seres livres. A liberdade é o grande desejo de toda a humanidade. Nós achamos que nós somos pessoas livres. Nós achamos assim: eu vivo nesse mundo livre, eu faço o que eu quiser, eu sou o senhor da minha vida. Meu amado, isso é o maior engano que existe. Veja comigo 2 textos bíblicos. A irmã vai me ajudar. Atos 26, 18. Olha só o que Deus fala a Paulo. Aquele judeuzão que vivia o judaísmo em plenitude, que achava que o judaísmo era o caminho da salvação. Deus salvou esse homem, Deus resgatou esse homem, e Deus comissionou esse homem, enviou esse homem para cumprir uma missão. Aí Deus falou assim para ele: vamos juntos? Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Repare que Deus está falando com Paulo, e diz assim: olha, Paulo, você vai aos gentios, você vai pregar a eles, e quando você vai pregar a eles, você vai libertá-los pela fé no Evangelho, pela obra do meu Filho Jesus, do poder das trevas, e vai colocá-los debaixo do poder de Deus. Amado, entenda isso. Quando nós não temos a Jesus, de uma maneira clara, a Bíblia declara que nós estamos debaixo do poder das trevas. Olha o que fala Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Nós até cantamos isso em alguns cânticos. Tem um cântico que eu creio que nós cantamos essa mensagem. E vai dizer que Ele nos livrou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho
do seu amor. Repare, o chamado de Jesus é esse. É para que nós deixemos de viver debaixo do poder das trevas e passemos a viver debaixo da submissão a Ele. O chamado de Jesus é um chamado simples. É para que você mude de Senhor, para que você não viva mais servindo as trevas, mas passe agora a viver servindo a Cristo. Na verdade, o chamado de Jesus é para que você deixe um mau senhor e passe a ter o melhor dos senhores, Jesus, na tua vida. Para que você deixe de viver com aquele senhor destrutivo que é as trevas, seja isso o nome que você quiser dar, o vício, a promiscuidade, o prazer sem limites, a escravidão, as dívidas. Engraçado, nunca houve tanta escravidão às dívidas. A pornografia. Essa semana eu lia um artigo, o artigo dizia que a pornografia é um novo vício da nossa sociedade. Está substituindo outros vícios como a bebida e outras coisas mais. Porque a pornografia agora ela entra dentro das nossas casas. Você com um toquezinho do teu dedo, você acessa um monte de besteira que não tem fim mais. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: deixe esse Senhor e passe a viver com outro Senhor. E aí quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, e o jugo era um símbolo de submissão. O jugo era geralmente uma peça de madeira ou de metal, que era colocada sobre o pescoço de um escravo, ou então era colocado sobre dois animais, por exemplo, 2 bois que eram usados para arar um campo, eles tinham aquele jugo, e Jesus fala assim, tomem sobre você o meu jugo. Aí ele fala assim, o meu jugo é suave, o meu jugo não escoria, não machuca, não é pesado, não é agressivo. E ele fala assim, e o fardo de me seguir, de se submeter à minha vontade, é leve. O apóstolo João vai dizer que os mandamentos de Deus não são penosos. É isso que Jesus está falando. Quando nós nos colocamos do lado dele, quando nós vamos a Ele, quando nós nos submetemos a Ele, quando Ele passa a dirigir a nossa vida, aí nós conhecemos a vida que vale a pena, a vida vivida em submissão a Jesus, a vida vivida em comunhão com Cristo e debaixo da bênção de Cristo, a vida que realmente transforma a nossa existência. É muito interessante que alguns estudiosos dizem que no passado, os agricultores tomavam 2 animais, um mais forte e o outro mais fraco, e colocavam um jugo conjunto nos 2. Por que isso? Porque dessa maneira o trabalho era dividido. Aquele animal mais forte ficava com a maior parte da carga, e o animal mais fraco ficava com a menor parte. Mas isso permitia que aquele animal mais fraco fosse sendo treinado, fosse se fortalecendo, e em dado momento ele podia inclusive fazer o trabalho sozinho. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele está prometendo-nos isso. Nós vamos caminhar ao lado dele. Ele vai estar conosco. Ele vai levar a maior carga. Nós vamos estar ao lado dele e ele vai nos ajudar. E dessa maneira a nossa caminhada de obediência a Cristo vai ser uma caminhada prazerosa, gratificante, transformadora. Nossa vida vai ser mudada porque estaremos ao lado do Senhor e Ele vai nos ajudar nos momentos de maior dificuldade, de maior peso, de maior luta. Você já ouviu isso em algum lugar, não ouviu? Quando você entra assim numa farmácia e está lá aquele quadrinho, pegadas na areia. Aí você fala assim, isso aqui eu quero. Aí tu lê aquela história. O homem que reclama com Jesus, Jesus, eu me entreguei ao Senhor. Eu decidi caminhar ao teu lado. Eu me submeti à tua vontade. Por que o Senhor me deixou nas horas de aflição? Nas horas duras, nas horas difíceis? Aí Jesus fala assim, meu filho, você é tão inocente, não sabe de nada. Nas horas difíceis eu te tomei no colo. Eu te carreguei. Eu te levei naquelas horas de provação. Tomar sobre vós o jugo, ter Cristo, é isso. É entender que Ele vai estar conosco. Ele vai nos ajudar.
nós estaremos submissos a Ele, sujeitos a Ele, experimentando a verdadeira vida. Porque, meu amado, a verdadeira vida é estar submisso a Cristo e caminhando com Ele. Não tem nada melhor nesse mundo. Eu lá em casa, eu sou criticado pelos meus garotos porque eles dizem que eu ouço sempre as mesmas músicas. E eles estão certos, eu ouço sempre as mesmas músicas, não tem jeito. E uma das músicas que eu ouço demais é uma música que tem exatamente esse tema, nada melhor. E ela diz exatamente isso, que não tem nada melhor do que você andar com Jesus, do que você conhecer a Jesus. Porque a vida que vale a pena é aquela vida vivida ao lado de Jesus. Por isso é que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele coloca uma outra coisa, e esse convite é maravilhoso por isso, porque ele fala assim, aprendei de mim. O convite que Jesus nos faz é para que nós nos voltemos para Ele, nos submetamos a Ele, entreguemos a Ele o controle da nossa vida, entreguemos a Ele o comando da nossa existência, e para que possamos aprender dEle, aprender com Ele e dEle. Essa semana eu estava lendo uma página do Facebook, eu não tenho Facebook. Aí eu fico folheando as páginas dos meus filhos quando eles não estão perto, porque quando eles estão perto eles não deixam. Então eu fico folheando as páginas dele, e eu estava olhando lá uma página e eu achei muito interessante, porque a página dizia o seguinte: a Bíblia é o único livro que você lê ao lado do autor. Coisa fantástica. Eu fiquei maravilhado com aquilo, porque realmente o chamado de Jesus não é para que eu me torne religioso. O chamado de Jesus não é para que eu vá a Ele para pertencer a uma determinada religião. Os judeus, eles tinham os mandamentos de Deus, e eram 613 mandamentos. 365 eram negativos. Não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode. 248 eram positivos. Faça isso ou faça aquilo. Eles tinham lá as ideias dele de relações, mas era assim. Mas isso era religiosidade. E religiosidade não serve para nada. Se a religiosidade tivesse qualquer valor, Jesus não teria vindo. Mas a religiosidade não pode nos salvar. Quantas pessoas você conhece que são religiosas? Estão em grandes funções na sociedade e não conseguem transformar o mundo. Porque não é a religiosidade que vai transformar o mundo. Quem vai transformar o mundo é Jesus. E é a fé nele. Aquilo que faz mudança na vida de um homem não é o homem ou a mulher ser religioso. É esse homem ou essa mulher se voltar para Cristo e entregar a sua vida a Cristo. E viver uma vida de comunhão com Cristo, em que ele aprenda a ser como Cristo. Por isso que Jesus diz assim, aprendei de mim. Você já viu reunião de igreja? Reunião de igreja é uma coisa tão fantástica, uma reunião como essa. Eu não conheço nenhum dos irmãos. Os irmãos não me conhecem. Mas quando eu olho daqui, eu vejo a mesma coisa que os irmãos olham quando olham para aqui, incluindo os dois irmãos. Vocês veem alguém que é ex alguma coisa. Todo mundo aqui é ex alguma coisa. Porque nós estávamos perdidos. Nós vivíamos em trevas. Mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos transformou. E sabe o que isso fez? Isso fez com que a sua vida ganhasse qualidade. Isso fez com que a sua vida fosse restaurada. Alguns de nós, é bem verdade, têm experiências que são muito mais difíceis do que outros. Tiveram experiências realmente de fundo do poço. E lá no fundo do poço o Senhor resgatou. Mas todos nós, se somos do Senhor, temos de dizer, o Senhor salvou a minha vida. O Senhor transformou a minha vida. O Senhor me chamou para andar ao lado dEle. E isso tem feito toda a mudança na minha caminhada. Aprendei de mim. O chamado de Jesus é isso. É para que andemos em comunhão com Ele, experimentemos a presença dEle e sejamos transformados por Ele. E Ele coloca duas coisas básicas.
Ele diz: aprendam de mim que sou manso. O brasileiro não gosta da palavra manso, nem mansidão. Porque nós temos uma ideia errada de mansidão, de manso. Manso é aquele que é capaz de controlar o seu espírito. Manso é aquele que tem tanta força que ele é capaz de controlar o seu ânimo, as suas paixões, os seus interesses e as suas inclinações, e sujeitá-los todos à vontade de Deus. Manso é aquele que aprendeu a dominar o seu ser e apresentá-lo completamente ao Senhor. Jesus era assim, ele era manso, inteiramente submisso ao Senhor, inteiramente devotado ao Senhor. Talvez você fale assim: mas pastor, será que Jesus tinha tanta força? Pergunta para os vendilhões que estavam no templo, quando ele expulsou todos eles, se ele era ou não era capaz de ser forte. Sim, ele era forte, mas ele controlava todo o seu ser e o apresentava ao Senhor. Mansidão é isso. Uma outra coisa que o texto diz é que ele era humilde. Eu sou manso e humilde. E a humildade é aquela consciência que temos de que precisamos de Deus. Uma outra ideia de humildade é a ideia de que você reconhece os seus erros, as suas faltas, os seus defeitos e pecados. É claro que Jesus não tinha isso. Jesus não tinha erro, defeito nem pecado. Por qualquer ângulo que você olhar para Jesus, você encontra a perfeição. Você quer descobrir quem é o melhor filho da história da Bíblia? Olha para Jesus, é ele. Quer descobrir quem é o melhor professor? Olha para Jesus, é ele. Quer descobrir quem é o profeta supremo? Olha para Jesus. Qualquer aspecto que você olhar, de qualquer lado que você olhar para Jesus, você vai ter a excelência presente. Nunca cometeu pecado. Viveu uma vida de santidade, de retidão, irrepreensível diante de Deus e dos homens. Podia dizer para os homens o seguinte: qual de vocês me acusa de pecado? E todos os homens silenciaram. Inigualável. Contudo, e eu acho que esse é um daqueles mistérios, esse é um daqueles fatos que perturba a nossa mente. Contudo, esse mesmo Jesus reconhecia que precisava de Deus. Esse mesmo Jesus reconhecia, embora fosse o homem Deus, que ele precisava da bênção de Deus sobre a sua vida. Olha, se eu perguntar aqui, se algum dos irmãos deixou de orar essa semana, se nós formos honestos, vamos ter alguns de nós que vão dizer que não oramos. Nós somos assim. Nós, algumas vezes, nós achamos que podemos caminhar e viver nesse mundo sem Deus. Isso é da natureza humana. Agora, olhe para Jesus. Você não verá um dia só que ele tenha passado sem a comunhão com o Senhor. E havia momentos em que os discípulos procuravam a Jesus e ele havia se retirado para algum lugar secreto para estar em oração. Ele precisava de Deus. Não me pergunte por quê ou como, porque isso para mim é um grande mistério. É uma daquelas sublimidades da fé. Um dia, quando eu estiver lá com Deus, eu vou ter muita coisa para perguntar para Ele. Eu espero que você também tenha muita coisa para perguntar para o Senhor. Naquele dia lá no céu, nós vamos ter a eternidade para aprender com o Senhor. Agora, Jesus era humilde. E Jesus nos chama a ter comunhão com Ele, a caminhar na presença dEle, para que a imagem dEle seja feita em nós. E para que nós sejamos homens e mulheres que caminhem com Deus e que experimentem, mediante a graça de Deus, a transformação da sua vida. Nós algumas vezes achamos que a vida cristã é decidida no momento que nós levantamos a mão para Jesus. Então nós achamos que aquele momento da conversão sela a nossa vida. O evangelista Billy Graham, um dia ele falou o seguinte: o momento da conversão representa 5% da sua vida espiritual. Os outros 95% você vai desenvolvê-los ao longo da sua existência. Nós somos chamados a caminhar com Cristo a vida toda, a aprender de Cristo, a ter comunhão com Cristo e a ter a nossa vida transformada por Cristo. Nós somos chamados a ter a reprogramação da nossa mente, conforme fala lá Romanos 12, 1 e 2.
para que experimentemos a renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você precisamos disso. Eu e você precisamos estar com Cristo para que a nossa maneira de enxergar o mundo seja mudada, para que nós possamos ter uma vida cada dia mais semelhante à vida do Senhor, para que a nossa vida seja uma vida que testemunhe da glória de Deus, para que aconteça aquilo que Jesus fala lá em Mateus 5, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Nós somos chamados para ter a nossa vida transformada por inteiro. E o mais fantástico é que quando nós andamos com Jesus e a nossa vida é transformada pelo Senhor, nós nos tornamos testemunhas de Deus onde quer que andemos. E em qualquer lugar que estejamos, as pessoas verão em nós a marca da presença de Jesus. Por isso que nós somos chamados a isso. O pastor Martin Lloyd Jones, ele disse uma vez num dos livros dele, que não há férias para aquele que caminha com Jesus. Isso é verdade. Na vida espiritual não tem férias, não tem descanso, não tem feriado. Cada dia espiritual você deve aprender algo com o Senhor, você deve caminhar com o Senhor e desenvolver a sua vida ao lado do Senhor, porque nós somos chamados a aprender de Cristo e a viver uma vida em plenitude com Cristo. Que a sua vida seja transformada continuamente pela graça de Cristo e pela comunhão com Cristo. Porque quando Ele entra em nossa vida, quando nós vamos até Ele e quando nós somos transformados por Ele, a nossa vida ganha um colorido e beleza que nós não podemos encontrar em nenhum outro lugar. Eu tenho um aluno, ex-aluno, que eu acho muito interessante. Ele é um senhor bem alto, quase 2 metros de altura, forte, e ele vivia uma vida meio iníqua, longe dos caminhos do Senhor, na maldade. Acabou preso em uma das nossas casas de correção, e ficou naquela casa de correção durante algum tempo. Lá dentro ele ouviu falar de Jesus. Lá dentro ele aceitou a Cristo. Lá dentro ele teve a vida dele mudada. Lá dentro esse homem decidiu aprender de Cristo e crescer com Cristo. Eu acho fantástico quando eu me encontro com ele, que ele me fala das experiências com Deus e de como Deus está mudando a vida dele, como a caminhada dele com Deus está sendo renovada. E esse homem um dia me mostrou uma foto dele, eu não esqueço aquela foto, porque ele tem realmente quase 2 metros de altura, forte, e está ele sentado com uma Bíblia aberta, numa área de púlpito como essa, cercado por mais de 30 crianças que ele está evangelizando, que ele está treinando, que ele está ensinando no caminho do Evangelho. E aí eu olho para aquela foto e eu fico maravilhado e eu falo, como o Evangelho é poderoso. Deus transformou um leão em um cordeiro e Deus está usando esse cordeiro para abençoar tantas vidas. Meu amado, o Evangelho é transformador quando nós vamos a Jesus, quando submetemos-nos a Jesus e quando tomamos sobre nossas vidas o jugo de Jesus para viver uma vida de aprendizado com Jesus. E é interessante que Jesus conclui isso dizendo o seguinte: vinde a mim, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é maravilhoso para mim, porque Jesus está continuamente nos dizendo que quando nós vamos a Ele, nós encontramos paz, encontramos alívio, encontramos descanso. Quando nós vivemos longe de Jesus, nós estamos inquietos, ansiosos.
nós estamos perturbados, nós temos a nossa alma em confusão, nós temos o nosso coração agitado, se sentindo culpado, muitas vezes culpado pelos pecados já cometidos, pelas transgressões, achamos que Deus não mais nos aceita. E é interessante que Jesus não começa pela paz, Jesus termina com a paz. Jesus primeiro ele fala que você tem de ir a Ele, você tem de renunciar a tudo e buscar a Ele. E é quando você busca Jesus que a paz vem. A paz está no final da jornada. Quando você busca Jesus, você encontra Jesus. E quando você vai aprendendo de Jesus, você vai caminhando em paz ao lado de Jesus. Meu amado, lembre disso. Você está vivendo sem paz porque o pecado te alcançou? Antes de você se converter ou depois, vá até Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós vamos até Ele, nós temos o perdão. E quando nós temos o perdão nele, nós alcançamos paz. Você está vivendo sobrecarregado com a culpa de algo que você fez lá no passado? Vá até Jesus. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele o castigo que nos traz a paz. Vá até Jesus. Meu cunhado, ele trabalhou com a implantação de uma igreja ali na Barra. E um dos amigos nossos trabalhou nesse momento, há alguns anos atrás. E ele visitou, esse amigo nosso visitou uma ilha lá na Barra da Tijuca. Uma casa nobre, bonita, de pessoas ricas, com toda opulência. Aquelas pessoas, digamos assim, nós olhamos de fora e nós dizemos, eles estão em paz, estão tranquilos, tem tudo, o que mais que eles querem? E lá chegando ele começou a conversar com uma senhora muito rica, tinha tudo. E ele começou a falar àquela senhora do Evangelho. E ele falou àquela senhora que em Jesus havia perdão. E aquela senhora olhou para ele, arregalou os olhos e falou, mas Jesus perdoa mesmo? Ele falou, perdoa. Perdoa e remove a culpa do nosso coração. Mas remove mesmo? Falou sim. De qualquer coisa. Ele falou de qualquer coisa. No sangue de Jesus há poder para purificar-nos de todo pecado. E aquela mulher falou, não acredito. Eu vivo sobre a culpa. A cada dia há um aguilhão no meu coração. Porque eu já cometi coisas bárbaras. E o que me perturba é o fato de que eu pratiquei 3 abortos. Eu tirei a vida de 3 crianças. Porque naquele momento da minha vida não era interessante que elas viessem à existência. Isso me perturba, isso me destrói. E aquele meu colega falou para ela, entrega a sua vida para Jesus. Peça a Ele para que Ele lhe dê perdão. Peça a Ele para que Ele purifique seu coração. Peça a Ele para que Ele remova essa chaga. Peça a Ele para que Ele cure a sua vida. Ele é aquele que veio para trazer cura. Aquela mulher creu em Jesus. Aquela mulher confessou a Cristo diante deles. Aquela mulher pediu a Jesus que entrasse na vida dela e que lhe perdoasse os pecados. E quando eles foram embora, aquela mulher gozava paz. Ela tinha alívio, porque Jesus havia carregado todo o fardo que havia sobre o coração dela. Meu amado, minha amada, entregue a Jesus o fardo que há em seu coração. Entregue a Ele todo o peso da culpa, todo o peso do passado, todo o peso da acusação. E nele você vai encontrar paz, paz e vida abundante, porque Ele é aquele que pode curar as nossas almas, transformar as nossas vidas e nos dar paz e nova vida. Venha a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, confesse a Jesus como sua única esperança e salvação. E pense, e reconheça, e saiba que Ele dará paz a você
se você tão somente confiar nele de todo o seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque em Cristo nós encontramos vida, vida abundante, uma vida de comunhão com o Senhor, de aprendizado e transformação ao lado do Senhor. E se nessa noite há alguém que não entregou a sua vida a Cristo, que essa noite seja uma noite em que essa decisão possa ser tomada para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus é que oramos, Senhor. Amém, Pai. Meu amado, enquanto a igreja ora, eu não conheço a igreja, não conheço a você, mas eu conheço o Salvador, que é Jesus. E eu sei que o Salvador pode transformar a tua vida se você se voltar para Ele, se você entregar a sua vida para Ele, se você caminhar ao lado dEle. E eu quero nessa hora fazer um convite a você. Eu quero te convidar a vir a Jesus. Como disse Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu dirijo esse convite de Jesus agora para você, porque Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer te acolher em seus braços. Jesus quer abençoar a sua vida e mudar o seu coração. Se você quer nessa noite entregar a sua vida a Cristo, se você quer nessa noite aceitar o convite de Jesus e vir a Cristo e manifestar isso diante da igreja, eu te convido, levante a sua mão bem alto, para que eu possa te identificar e orar a Deus em favor da sua vida, se você nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor. Esse convite eu dirijo a todos, a jovens, a adolescentes, a crianças, a adultos, homens e mulheres. Se você quer vir a Cristo nessa noite, e se você quer que Cristo seja o teu Salvador nesse momento, se você quer dar início a uma nova caminhada ao lado de Cristo nessa noite, levante a sua mão bem alto, porque eu quero te identificar e eu quero orar a Deus em favor da sua vida nesse momento. Pai, muito obrigado por tua palavra, que ela continue a falar ao nosso coração e que ela nos estimule cada vez mais a aprendermos de Cristo, a nos desenvolvermos em Cristo e a vivermos uma vida em plenitude para a glória de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Reinaldo e agradecemos pela palavra que nos trouxe, veio aos nossos corações. E neste momento nós estamos chegando ao final do nosso culto. Nós gostaria de saber quem tem um aviso para a igreja, que se aproxime rapidamente, enquanto nós vemos ali o TPM próximo dia 27. Terça-feira vai ter o tempo para a mulher, moça e menina, dia 27 às 19 horas, terça-feira, agora aqui na nossa igreja. Bem, amados, quantos dos irmãos que estão aqui estavam pela manhã aqui na igreja? Por favor, levante uma de suas mãos. Então, estamos empatados, né? Pela manhã eu estive lançando um desafio à igreja, né? Em conversa com alguns de nossos irmãos, pastor Edmilson, pastor João Carlos, nós do departamento de evangelismo queremos estar lançando esse desafio para que as quintas-feiras, né, que não tiverem culto no lar de nenhum irmão, né, querendo dizer que não vai ter mais culto no lar. O irmão que desejar o culto pode procurar o irmão Rogério, a gente vai estar marcando a data. Mas semana sim, semana não, nós estaremos realizando um trabalho na nossa congregação, lá no Jericinó, apoiando o nosso pastor João Carlos, que está carecendo da ajuda da igreja, do apoio da igreja, e eu lanço esse desafio à igreja.
jovem, criança, adolescente, adulto, irmãos da terceira idade, que possamos estar realizando um trabalho ali naquele local, de casa em casa. Nós vamos dividir em grupos e estar batendo de porta em porta para panfletar, para falar do amor de Deus, para conversar com as pessoas daquela localidade. Então, nós estamos marcando já para o dia 5/11, nessa próxima quinta agora, nós não poderemos ter, em virtude do desfalque de algumas irmãs que estarão numa programação em outra igreja, mas no dia 5 de novembro, nós estaremos aqui em nossa igreja, a partir das 7h30, para juntos seguirmos para a congregação ali do Jericinó e estarmos realizando esse trabalho para apoiar a nossa congregação. Contamos com os irmãos e espero que a Kombi seja pequena para o número dos irmãos, em nome de Jesus. Vou estar com o meu veículo disponível também, os irmãos que tiverem veículos, que puderem nos ajudar. Contamos com os irmãos. Precisamos falar do amor de Deus, precisamos apoiar esta agência de Deus ali naquele local que é braço da nossa igreja também. E que os irmãos já estejam orando desde já, porque sabemos que já é difícil sem tomar uma frente, né? A partir do momento que nós tomamos a decisão, Satanás não se agrada nem um pouco. Então que os irmãos já estejam orando desde já por esse trabalho, por esse projeto que nós estamos a iniciar ali naquele local. Obrigado. Essa é a nossa missão. Reunião de oração no próximo sábado, dia 7/11, das 8 da manhã até o meio-dia. Então, todos nós estamos convocados para estarmos aqui na nossa igreja, na nossa reunião de oração mensal. Culto jovem, no próximo dia 7, o outro sábado, sem ser esse agora, o próximo sábado, dia 7, teremos aqui em nossa igreja o culto jovem, às 19 horas. Segundo aniversário do projeto de evangelismo do Jiu-Jitsu. Será nos dias de 13 a 15 de novembro, em nossa igreja. Todos também estão convidados e convocados a estar aqui presentes no aniversário do Jiu-Jitsu. Acampamento de Jovens e Adolescentes, 19 a 22. O irmão Rogério já falou sobre o acampamento dos Jovens e Adolescentes que acontecerá. E no próximo dia 28 de novembro, também aqui em nossa igreja, às 19 horas, teremos os 40 anos, né, a comemoração dos 40 anos do conjunto Filhos de Israel, no qual eu canto desde 9 anos. Né? Acabou? Acabaram os nossos avisos. Com orações silenciosas, nós estaremos encerrando o culto desta noite. Pedimos a Deus que nos dê uma semana na presença dEle e que voltemos na próxima quarta-feira, né, para o nosso culto de oração, onde teremos também o pastor Reinaldo trazendo o estudo. E que Deus nos abençoe. Amém. Quando me sinto fraco, deixo de olhar para o céu e passo a olhar para mim, sem rumo, sem luz. Mas ao olhar para o alto, sinto o poder de Deus e seu amor sem fim, falando a mim. Eu não te deixarei jamais. Venha pros meus braços, filho. Confia em meu poder. Eu quero te ajudar. Seguro estarás em mim. O seu amor cura feridas e transforma o coração, promove o bem por onde quer que eu ande. Deus me ajuda e
dizendo assim: eu não te deixarei jamais. Venha pros meus braços, filho, confia em meu poder.